Sejam muito bem-vindos ao meu canal, esse é o Julia.com e eu sou a Julia. E o tema do vídeo de hoje é 7 livros que eu quero ler antes que 2026 comece. São 7 livros e o 7º livro é o livro que eu tô mais animada pra ler. O primeiro livro é Os Três Mosqueteiros. Eu já comecei a ler e eu tô gostando bastante, a história tá sendo bem corrida. E eu vou trazer um vídeo dele aqui no canal, que eu tô fazendo uma leitura conjunta com a minha prima. Então eu vou trazer ela pro canal quando a gente concluir o livro e trazer pra vocês como foi a nossa leitura e o que a gente achou sobre. O segundo livro também é um calhamaço, é O Conde de Monte Cristo. É o livro que a gente tá planejando ler depois dos Três Mosqueteiros. E é um livro que eu tô meio receosa da leitura, porque são mais de 1000 páginas, então assim, se for uma leitura ruim, eu vou ficar tipo assim, mais de 1000 páginas de um livro ruim, mas eu espero realmente que seja bom, é só um receio mesmo. O terceiro livro é o primeiro de uma série de 13 livros, se chama O Último Reino. Tem uma série na Netflix chamada The Last Kingdom, é uma série sobre Uhtred, que é um saxão criado como danês, e ele é um soldado ali nessa criação do que vai ser a Inglaterra. É um livro que eu tô muito animada de ler porque eu assisti a série. Eu não assisti a última temporada porque eu não tive coragem de assistir. A série tá finalizada, são os 13 livros e eu tô criando coragem de começar porque são 13 livros. Eu tô pensando o que deu na minha cabeça de querer começar uma série de 13 livros. Vai ser a série de livros mais longa que eu vou ter lido, mas eu tô muito animada. Eu gostei muito da série e parece que nos livros o personagem do Uhtred, ele é um homem mais irônico, mais debochado. Então é o personagem da série, a personalidade dele mais aflorada ainda. Eu assisti uma entrevista do Bernard Cornwell, que é o autor, falando sobre a série, sobre o livro. Eu gostei muito, me instigou mais ainda na leitura e também de como ele retratou isso. Como assim? Pelo que eu entendi, a série vai se passar com o Uhtred velho contando as coisas dele mais novo. E é um tipo de leitura que não acontece muito, que pra mim, pelo menos, eu não tenho o costume de ler livros que é alguém contando o que já aconteceu. Geralmente é alguém contando enquanto acontece. Então eu tô bem animada pra essa leitura. O quarto livro é O Castelo Animado. Eu assisti o anime e aí eu descobri que tem um livro do anime. Eu tô bem animada pra ler, pra fazer essa leitura, porque eu gostei muito do anime. Eu achei muito legal. Parece que tem uma moralzinha ali sobre a questão da Sophie, da maldição que ela sofre logo no começo do livro. Eu realmente quero ler e trazer aqui pro canal o que eu achei dessa leitura e falar pra vocês que eu gostei bastante. É um livro que eu quero muito gostar de ler. Eu realmente não quero ler e falar, nossa, que ruim. Eu quero realmente gostar desse livro. Quinto livro é Alice no País das Maravilhas. Julia, como assim você nunca leu Alice no País das Maravilhas? Não, gente, eu nunca li. Eu assisti o live action da Disney quando eu era criança, aí depois lançou aquele Alice através do espelho, aí tem também o livro Alice através do espelho, mas o Alice através do espelho não é uma coisa que eu tô querendo muito ler agora, não é meu livro, nossa, eu quero realmente ler, não, eu quero ler Alice no País das Maravilhas. E eu descobri também que o filme, ele mesclou alguns personagens, transformou em um só, que são personagens que tem nos dois livros. O livro, ele é muito mais parecido com o desenho animado Alice no País das Maravilhas. E adivinha só? Eu não assisti o desenho animado Alice no País das Maravilhas. Então eu vou realmente sem conhecer, sem saber do que se trata, do que esse livro vai trazer pra mim. E é um livro infantil. O Lewis Carroll, eu não sei se estou falando certo o nome dele, ele fazia livros infantis, mas todo mundo fala que é muito bom, é um clássico e eu quero muito ler. O sexto livro é um livro russo do Fyodor Dostoiévski. Crime e Castigo, um livro que um alertazinho pra vocês. Como ele é um livro russo, ele teve 2 tipos de traduções aqui pro Brasil. Uma tradução do russo pro francês pro português. Eu fiquei com receio de ler, porque eu fiquei com medo de, tipo, será que vai perder muita coisa na tradução? Porque se do russo pro francês já perde um pouco, imagina do russo pro francês e o francês pro português. Aí eu procurei saber, tem também a do russo direto pro português, que foi a edição que eu comprei. Eu escolhi comprar para poder facilitar essa leitura e trazer mais da essência realmente do que foi escrito pelo autor. Eu não quis pegar o traduzido do francês. Pelo que eu procurei saber de Crime e Castigo, o que mais me interessou, me deixou curiosa, eu vi um vídeo de um cara que ele falava que talvez seja o personagem mais hipócrita que ele já leu, que traz pra gente um personagem muito hipócrita. Então eu fiquei tipo assim, aí eu entrei nos comentários daquele vídeo e uma pessoa falava assim, nossa, me irritou muito o momento de crise de consciência que ele teve. Então assim, eu fiquei muito interessada de como é que é esse personagem. Ele vai ser horrível, a gente vai odiar ele, a gente vai entender essa nuance dele. Porque se ele é um personagem hipócrita, ele vai falar uma coisa, você talvez concorde com ele vai agir de outra forma, ou vice-versa. Então, com o que eu vou estar concordando, entende? Com o que eu vou estar enxergando ali, vai
mensagem que esse livro vai passar. Eu fiquei um pouco curiosa em relação a isso. E são livros que eu evitei procurar ao máximo saber sobre, porque eu não queria levar nenhum spoiler. Um livro dele que também me deu curiosidade de ler, Irmãos Karamazov, eu não sei falar, mas não botei nessa lista porque eu não sei se eu vou conseguir cumprir, principalmente porque são livros grandes de leitura mais arrastada. Mas foi um livro que eu adicionei na minha lista de leitura que quem sabe eu não leio ele em 2026. O 7º livro, que é o livro que eu mais tô ansiosa pra ler, é A Crucificação de Cristo por um Cirurgião. É um livro que parece que não tem nem 400 páginas, e é um médico e ele conta como foi a crucificação de Cristo. Pra mim, foi o que eu mais, assim, me animou de ler. Eu tô muito ansiosa pra esse livro chegar. Eu comprei ele no esquenta da Prime Day e eu tô muito animada. Por quê? Pra quem não sabe, eu tô fazendo faculdade de medicina, então ver uma pessoa formada na profissão que eu tô cursando falando da crucificação de Cristo, de como aconteceu, de como o corpo dele reagiu, do que estava acontecendo no organismo de Cristo naquele momento, eu tô tipo assim, sabe? Onde ele foi ferido, como o corpo dele lidou com aquilo, e eu tô muito animada pra ler. Tô pensando em como eu vou reagir, porque quanta dor e sofrimento não vai estar descrita nesse livro. Porque Cristo morreu não só fisicamente naquela crucificação, ele teve o sacrifício espiritual dele, ele carregou todos os nossos pecados para que nós pudéssemos estar aqui hoje, para que eu pudesse estar aqui hoje falando dele para vocês. Então, quanto que não deve ter pesado para ele, quanto que ele deve ter sentido aquilo, e quanto amor não tinha no coração de Cristo para ele estar falando, eu tô sofrendo isso tudo por amor aos meus filhos, por amor aos que estão aqui, aos que hão de vir, por amor. E eu tô tipo assim, é o livro que eu mais tô animada pra ler, gente. Eu quero muito que ele chegue, eu quero ler ele, eu quero trazer aqui pro canal, falar sobre. Tô muito animada, de verdade. Bom, gente, foi esse o vídeo. São 7 livros que eu quero ler antes que 2025 se encerre. Tô muito animada pra fazer essas leituras, pra chegar no final do ano e falar, gente, é isso, eu cumpri com a minha meta de leitura, realmente eu quero tentar. São 7 livros, não são muitos, eu sei que não são, mas eu não quero fazer uma lista gigantesca de meta de leitura, principalmente porque eu também tenho a faculdade, então vai ter momentos que eu não tô com aquele fluxo constante de leitura. Eu não quero fazer uma meta gigante, não cumprir, chegar no final e falar pra vocês, gente, pois é, eu não trouxe nada, sinto muito. Então eu espero cumprir com isso, eu quero poder falar pra vocês, gente, cumprir, trazer pra vocês os livros conforme eu for lendo, e no final do ano falar, gente, tá aqui um checklist bem gigantesco feito aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se querem acompanhar as minhas leituras, se inscrevam aqui no canal, deem um like. Todo sábado tem vídeo aqui no canal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus!